Bom dia, igreja. Feliz sábado a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, amém? Antes da gente começar a pregação, eu gostaria de agradecer o Diego e a igreja por mais uma vez ter me convidado e agradeço a Deus por estar aqui hoje. O tema da pregação hoje vai ser um pouco, eu tinha dito até ao Marcos, e obrigado, Marcos, esse louvor verdadeiramente é uma pregação. Eu tinha falado para o Marcos que a pregação vai ser um pouco, um tema um pouco polêmico. Polêmico por quê? Porque é a primeira vez que eu estou trazendo para as igrejas adventistas esse tema. E esse tema é um tema que eu comecei a abordar através de pesquisas e de estudos, que quando a gente faz essa pergunta, muitas das vezes a gente toma aquele certo choque. Por que essa pergunta? Ela foi usada por mim muito, essa pergunta, desde o ano da pandemia. Desde o dia que iniciou a pandemia. Por que eu estou elaborando essa forma logo de comunicar a vocês? Porque, assim, a pergunta é um pouco retórica, um pouco direta. E a pregação, o tema da pregação é sobre a morte de Cristo. Mas essa pregação hoje vai ter um tema abordado aqui para a igreja. E eu queria pedir à igreja permissão que eu quero tentar fazer diferente hoje a pregação. Eu não só vou falar, eu gostaria que a igreja também participasse. Gostei muito de ver o Diego aqui trazendo a igreja para o púlpito. Isso é importante. Porque muitas das vezes a gente percebe que os pregadores vêm aqui, eles começam a falar. Mas a igreja, às vezes, tem alguma necessidade de perguntar. Então, hoje eu quero deixar aberto isso, tá certo? Quando eu iniciar a pregação, se a igreja, alguém da igreja, quiser fazer alguma pergunta que seja conforme o assunto ou dentro da Bíblia, pode levantar a mão que a gente vai abrir o espaço, tá certo? É permitido, Diego? Diego, é permitido fazer isso aqui? Então, a igreja, eu abro o espaço para a igreja. Com isso, vamos baixar nossas frontes, pedir permissão a Deus para entender a sua palavra hoje. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais um momento aqui em especial na tua santa casa, Senhor. Obrigado pelas maravilhas que o Senhor tem feito e faz todos os dias nas nossas vidas. Mas como a gente aprendemos aqui hoje na lição da escola sabatina, muitas das vezes não damos valor necessário ao que o Senhor faz por nós. Que nós possamos entender, Senhor, a Tua palavra conforme a Tua vontade. E que nesse entender também colocamos em prática. Pois foi isso que o Senhor pediu para que a gente fizesse aqui na terra. Pois foi isso que o Senhor nos ensinou e fez. Que nós possamos colocar em prática. É isso que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O tema da pregação vai direcionado à igreja. E a pergunta é essa. Se você soubesse que amanhã você morreria, o que você faria? Eu vou dar 2 minutos para a gente pensar. E aí eu vou continuar. Não pode? Eu quero deixar então bem claro a pergunta. O que você faria? O que você faria? Pensem e a gente vai começar a abordar o percorrer essa pergunta. O que você faria se hoje você soubesse que isso poderia acontecer com você? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nós iremos falar, vamos abrir a Bíblia, em Gênesis, capítulo 1. Para você que está em casa também, se possível, abra a Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Amém? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O 28. Deus abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a,
e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu gostaria já de deixar esse comentário aqui em aberto. Quando Deus criou o homem e todo ser, Ele abençoou, e quando a gente percebe a bênção de Deus, como a gente comentou hoje na lição, o pecado não existiu nesse momento, não existia. E a gente começa agora, vamos parar para refletir um pouquinho. Como era no Jardim do Éden? Como Deus fez o Jardim do Éden? A Bíblia diz que maravilhas. E a Bíblia diz que o homem era perfeito. Perfeição tal que a gente nem pode imaginar, pois hoje nós somos pecadores. Tudo isso que Deus fez, como a gente também viu aqui, o Diego falando, lá no céu também tudo era perfeito. Mas o anjo que era perfeito, deixou a imperfeição entrar no seu coração. E a gente percebe que quando a imperfeição entrou no céu, foi expulso a terça parte dos anjos e o próprio Satanás. E a gente percebe que Deus fez o homem e a mulher, como a gente vê lá em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. E quando Deus ele nos ensina através de João, isso na Bíblia, a gente pode parar um pouquinho para pensar lá no Jardim do Éden. Quando Deus fez o homem, Ele fez com o intuito do homem morrer? Não. Mas do mesmo jeito que o anjo celestial lá no céu desejou a sua morte quando deixou o pecado entrar, a gente percebe que em Gênesis capítulo 3 fala sobre a queda do homem. E quem tiver alguma dúvida na Bíblia, Ellen White oferece mais um pouquinho desse entendimento. Eu muitas às vezes me perguntava, Adão, será que estava preparado para quando o pecado chegasse à sua porta? Ellen White deixa bem claro, em vários livros, obrigado, Desejado de Todas as Nações, Patriarcas e Profetas, vários livros dão um pouco do vislumbre do quanto Adão e Eva estavam preparados para não cair na tentação. E aí eu me pergunto, por que eles caíram em tentação? E a gente pode imaginar que a tentação também é agradável. O maior truque de Satanás foi tentar o homem e a mulher nos seus pontos fracos. E a gente percebe que ele não faz diferente com a gente. E a pergunta que eu fiz porque quando Adão e Eva agora pecaram, Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. O que é que ele diz para a gente? O que é que Deus nos diz? Que eu acredito que também foi dito para Adão e Eva nesse dia. Romanos capítulo 6, versículo 23. Diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando Adão e Eva pecou, e a gente percebe lá no Jardim do Éden que Adão e Eva pecou, o que é que aconteceu? Dá a impressão de que Adão e Eva agora iam morrer. E quando eles comeram o fruto, eles perceberam que não morreram. Mas aí Deus vem ao seu intermédio, Deus vem nos proteger. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21, a gente percebe que Deus, Gênesis capítulo 3, versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta da pele para Adão e a sua mulher e os vestiu. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Amém? E quando Deus fez esse vestimento, dá a entender que Deus também sacrificou o primeiro animal. Até antes, Adão e Eva não sabiam o que era sacrifício, não sabiam o que era morte. Mas aí eles descobriram pela primeira vez a sensação da perda. Mas quando aquele cordeirinho foi sacrificado, a gente entende que foi dito para eles que quem está morrendo
é o meu filho. E a gente, se tiver alguma dúvida, Primeiros Escritos, com o plano da salvação, página 161, para quem tiver o ilustrado, tá certo? Para quem não tem o ilustrado, é página 227. O plano da salvação já deixou bem claro que quando Satanás, lá no céu, desejou e permitiu que o pecado entrasse, também havia a possibilidade do pecado entrar no Jardim do Éden. Mas Deus já tinha preparado tudo isso. E dentro de todo esse contexto, de toda essa história, agora foi apresentado para Adão e Eva o símbolo da morte, o símbolo do pecado. E eles entenderam que quem iria morrer agora? Eles não iriam morrer naquele momento, mas eles também aprenderam que eles iriam morrer de velhice, de doenças, de algumas coisas que lá na proteção do Jardim do Éden eles não teriam. Na proteção de Deus eles não teriam. E o que é que eles aprenderam? Que o Filho Jesus, o amado Filho, iria morrer no lugar deles. E a gente percebe que quando Adão e Eva viu a primeira morte, também eles perceberam que as flores começaram a murchar. E agora Deus teve que ser justo. Eles foram expulsos do Jardim do Éden. Eles perceberam o quão grande maravilha eles tinham perdido. Não diferente da gente, muitas das vezes, quando estamos afastados de Deus. E a Bíblia mostra em Gênesis que o pecado cada vez mais nos afastava de Deus. Porque quando Adão e Eva pecou, eles se afastaram de uma forma tão grande de Deus, que a Bíblia mostra que teve que Deus ir procurá-los. E agora nasce o primeiro filho, com o nome de Caim. A gente vê em Gênesis capítulo 4. Em seguida, nasce Abel. E como parece que o Diego estava, né? Amém, Diego. E nasce Abel. E a gente vê pela primeira vez o símbolo que a irmã falou aqui, a inveja entre irmãos. Caim teve inveja de Abel. E qual o desejo? Matou. E a Bíblia também deixa uma advertência para a gente em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Quem estiver com a Bíblia aberta, acompanhe comigo, por favor. Deus dizendo para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti se cumpre dominá-lo. É como se Deus estivesse dizendo: Caim, o pecado está na porta do teu coração, mas cabe a você pedir ajuda a mim para que eu possa lhe libertar desses desejos. Mas a Bíblia mostra, depois em seguida, que o que é que aconteceu? Caim mata Abel. E agora, Adão e Eva sentiu o primeiro homicídio, a própria morte de irmãos e dos seus filhos. E aí o que é que nos ensina? Nesse momento o povo de Deus houve uma separação. Porque a Bíblia mostra em Gênesis capítulo 4, versículo 17, que Caim foi expulso. E agora Caim tinha que formar uma nova descendência. E como foi comentado aqui, agora houve uma separação. Alguns filhos de Adão iriam seguir a Deus e alguns filhos de Caim, ou todos os filhos de Caim, iriam seguir a Satanás. E a gente percebe aqui em Gênesis capítulo 5 a descendência de Adão, deixando bem claro para a gente a separação, porque a Bíblia deixa bem claro que passou-se a falar novamente de Deus quando nasceu Sete. E aí a gente percebe que houve agora dois caminhos. Caim e seus filhos seguiam não mais a Deus. Assim como lá no céu houve a divisão, uma parte de anjos decidiu servir a Deus fielmente. E outra parte, não. O que a gente começou aqui a falar é que o pecado traz a morte. Mas parece que a gente, muitas das vezes, a Bíblia vem mostrando que muitas das vezes a gente se agradou do pecado. A gente se afastou tão grandemente de Deus, que era o ponto que eu queria deixar aqui. Se o irmão já tiver o vídeo, já deixe pronto que eu vou pedir, por gentileza. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês, que como foi chamado Abel e Caim, dois pregadores. Um pregou para Deus e Abel pregou com a sua vida. Ele precisou morrer. Ele precisou morrer. E Caim
não pregou para Deus. E ele viveu sua vida inteira. Ele gerou uma geração de pessoas que decidiram não seguir a Deus. Mas Abel, na sua morte, acredito eu, que muitos irmãos, e o próprio Adão e Eva, viram o seu grande exemplo. Por esse motivo decidiram seguir a Deus. Por que eu comecei a falar isso? Porque muitas das vezes é necessário a gente sofrer por algumas situações, mas falar de Deus. E se for necessário, até com a sua própria vida. Porque a própria igreja em si, ela prova que no início da igreja, quem foi o maior martírio da igreja? O próprio Jesus. Pois a gente percebeu que em Gênesis já vinha mostrando que o próprio Jesus viria morrer pelos nossos pecados. E que quando ele decidiu isso, a gente percebe no decorrer da Bíblia que Jesus em momento nenhum desistiu, apesar dele ter sido tentado de todas as formas possível, ele não desistiu. E ele assim sentiu na pele o que cada um aqui sentiu nas gerações passadas e o que cada um pode sentir nas gerações agora e futuras. O que é que eu quero dizer? Que a gente, quando for pregar, se é dura essa palavra, mas a gente tem que pregar, se for necessário, até a ponto de morte. Porque como o Diego falou aqui, a gente sabe que a Bíblia deixa bem claro qual é o maior prêmio. É na vida ou no pós-vida? Quando Jesus ressuscitarmos. É essa a promessa de Deus, mas muitas vezes a gente se apega em quê? Nos momentos, pequenos momentos que a gente tem aqui na terra. E eu gostaria que vocês observassem porque eu estou falando só de Deus. E um dia, eu mesmo que estou aqui no púlpito falando para vocês e para vocês em casa, um dia eu duvidei. Na minha humilde ignorância eu pensei assim, mas Deus é filho de Deus, Ele tem toda a proteção. E aí um certo dia eu pregando, eu vi o vídeo de uma garota da igreja adventista chamada Andresa Barraganas. E quando eu vi o primeiro vídeo dela, eu ficava meio em choque com a situação. Porque uma garota que pregou até os seus 14 anos e morreu. Eu não sabia o final da história dela. Isso me deixava um pouco angustiado. Porque quando você vê esse vídeo, você percebe que ela pregou, e ela pregou de uma forma como Deus ensinou. E ela sempre deixou uma frase: seria possível ou necessário você fazer hoje enquanto está vivo, porque se amanhã você não tiver tempo, como será a sua vida quando Jesus voltar? E aí eu gostaria que vocês vissem esse vídeo para que a gente continuasse a pregação. O irmão pode passar, por favor? Meditação. Tem o Tempinho das Crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo. E lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe? Que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem. A gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz imãs de geladeira, várias coisas de artesanato, porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória e
Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por este nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? No sábado da mesma semana, eu me batizei. Na outra quinta, eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Disse assim: Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que através do meu pequeno grupo deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. Essa é a primeira parte do vídeo, tá certo? Foi esse vídeo que me causou dúvida. Porque assim, eu percebia que ela fez um trabalho muito grande. Mas parece que no momento que a sua vida estava no auge para com Deus, acontece o acidente e ela morre. Existiam 4 mulheres e o seu pai que era o motorista. As 4 mulheres que já eram da igreja, inclusive ela, veio a falecer. Só que eu ficava com dúvida. Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu? Essa era a minha dúvida. E depois eu consegui o vídeo, depois de um tempo eu comecei a pesquisar. E eu lembro que eu acompanhando isso dela, eu percebi que a maior meta dela era alcançar o seu pai. Mas o seu pai nunca queria ser evangélico. Ele permitia, mas ele nunca queria. E aí com a morte dela, tem um segundo vídeo que vai falar quem é a primeira pessoa que se converteu. O pai. Assim que o pai está no velório dela, o pai fala em público: a partir de hoje, tudo que a minha filha seguia, eu vou seguir. Se ela era forte no PG, eu vou ser forte. Tudo que ela fazia, ele assumiu para si. E aí eu comecei a entender o papel de Cristo na vida de Adão, o papel de Cristo na nossa vida. Deus precisou vir aqui na terra para entregar a sua vida, para que a gente se sinta envergonhado com o pecado. Porque a gente tem que entender que o pecado é agradável. Eu não entendia isso até procurar entender da forma humana. Quando Andresa Barragana começou a pregar, começou a evangelizar,
me batia uma grande dúvida: como é que alguém no seu auge, que agora verdadeiramente está com Deus, morreu? Mas desde esse dia que eu vi esse vídeo, eu comecei a imaginar e entender na Bíblia. E os profetas? Muitos profetas perderam a sua vida no auge. Os discípulos. Pedro estava no seu auge, que quando ele foi crucificado, ele pediu para ser pregado de cabeça para baixo. Esse é o grande fundamento do cristão. Esse é o chamado que Deus fez. E a ordem que Deus deu, a gente vê lá em Mateus capítulo 28. Vamos abrir a Bíblia. Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18, 19 e 20. Amém? Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Quando eu vi a Andresa Barraganas pregando, eu me senti envergonhado. Porque quando eu via Cristo, eu dizia: mas Jesus é Filho de Deus. Ele nasceu com esse propósito. Eu não tinha entendido que a Bíblia me dizia que os profetas também eram homens e mulheres como nós. E que muitos deles morreram no seu auge. E aí um dia eu tive que ver esse vídeo para eu entender essa mensagem de Cristo para os discípulos. Ele disse, e o tema é a grande comissão. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a grande promessa, meus irmãos. Essa é a grande promessa. Por que muitas das vezes a gente se detém, se limita para falar de Deus? Por quê? Se quando uma garota que chegou a falecer aos 14 anos nos ensina, se quando o próprio Cristo veio aqui. E aí quando vocês viram ali no final do vídeo, vocês viram a legenda falando quantas pessoas se converteu. Por que eu quis começar com esse tipo de pregação aqui? Porque desde o período da pandemia, eu percebi que a gente seres humanos, tá certo? Saiu do foco, que era Cristo. Passou o ano, completou o ano de pandemia, a pandemia não foi embora, porque biblicamente Deus ele disse que tudo isso vai acontecer até que Ele volte. E lá em Mateus 24 ele anunciou que isso era o princípio das dores. Isso para mim e para todos que estão aqui tem que lembrar que isso é a prova de que Jesus cada dia mais está às portas para voltar. Mas o que é que eu me detenho? Será que eu vou morrer? Eu vou fazer um pequeno vislumbre aqui para vocês. Será que deixou de ter o câncer no mundo? A pandemia ainda existe, mas a gente esqueceu que uma das maiores doenças é o câncer. Tem vários tipos de cânceres. Essa igreja em si prega boa alimentação. Para quê? A gente tem a instrução de se livrar desses tipos de cânceres. A pandemia veio. E o que é que aconteceu? A gente esqueceu das outras doenças. Eu quero deixar aqui bem claro, documentado para a igreja, já que está em vídeo, que uma das maiores doenças no momento não é a pandemia, não é o câncer, é a depressão. Eu quero deixar bem claro, porque a pessoa que tem câncer e ela é curada, eu tenho isso comprovado, porque eu trabalho na área de saúde. E eu, durante o ano de 2017, 2018, 2019, eu fiz uma pesquisa nesse ponto. Em 2019, para vocês que não perceberam, pesquise. Em 2019 foi o ano que mais pessoas se suicidaram através da depressão. 2020 veio a pandemia. A gente se preocupou com as mortes da pandemia. Muita gente morreu, realmente. Mas muita gente que se curou
morreram depois de suicídio. Nós estamos em 2021. Esse ano, desde janeiro de 2021, por curiosidade, e deixando bem claro para vocês, quando eu leio Mateus 24, eu sempre tinha isso na minha mente. Se Deus disse que isso é o princípio das dores, como vai ser? Aí a gente lembra lá de Apocalipse. Vai acontecer coisas que a gente nem imagina, mas que Deus vai nos preparar e vai nos proteger. Qual o diferencial? É aqueles que estiver firme em Cristo, qualquer atribulação vai passar, mas Cristo é a nossa fortaleza. E esse ano, eu comecei novamente a pesquisa para ver o que é que mudou. A depressão continua do mesmo jeito. Só que eu vou deixar claro para vocês, temos a vacina do Covid, as pessoas não estão muito preocupadas com o Covid, mas as pessoas que se trataram do Covid, para cada 100% das pessoas, 80 estão com depressão, tá certo? O câncer ainda existe. Se vocês tiverem alguma dúvida do que eu estou falando, alguém aqui já visitou o Hospital Chama, que tem a ala de câncer? Amém. A irmã tem um pouco da noção do que é pessoas que estão entrando ali. São muitas pessoas, não é isso, irmã? São muitas pessoas. Aí a pergunta que eu tenho aqui é para fazer a vocês. Aquela ala de câncer, teve um dia que eu também tenho esse testemunho aqui para dar para vocês. Eu cheguei um dia lá e por que eu procurei pesquisar? Porque a Bíblia deixa bem claro que os sinais estão próximos, estão acontecendo. Mas o que é que acontece? A gente só se detém na nossa vida. A Bíblia está dizendo que é a vida de todos. Então, muitas das vezes, a minha vida vai ser um espelho para outros, mas a vida de outros vai ser um espelho também. E a Bíblia deixa bem claro que se em Mateus 24 tudo isso é o princípio das dores, a gente tem que ver como é que está o nosso povo. E um dia que eu fui lá no Chama, eu, por curiosidade, tentei fazer uma pesquisa. Me permitiram, depois que não é permitido, deixando bem claro, mas depois de muita insistência me permitiram. Naquele dia, para 100 pessoas que eu entrevistei, todos os 100 estavam em desespero porque perdeu familiares. E eu fiquei pensando, Senhor, está difícil a situação. Mas o que é que eu não entendi? Que às vezes quando você vai fazer uma pesquisa, vai depender de quem as pessoas que você procurou. Naquele dia eu procurei não cristãos. E depois eu voltei. E aí eu comecei a focar pessoas cristãos e não cristãos. Das 100 pessoas entrevistadas, todas 100 pessoas que estavam com câncer, felizes da vida porque estavam com Cristo e tinham experiência que tinham sido curados. O que é que eu quero deixar claro para vocês aqui? Que Deus, Ele faz, quando verdadeiramente a gente está firme nele, Ele faz uma diferença absurda na nossa vida. E eu tive que viver isso e presenciar isso na pandemia. Eu posso hoje subir aqui sem medo de errar e dizer assim, a Bíblia está testemunhando que houve pragas, que houve coisas que eu não vivi. Mas hoje eu posso dizer assim, eu posso ser testemunha através da Bíblia pelos outros testemunhos, mas eu posso dizer hoje, eu vivi a pandemia de uma forma tão imensa, tão absurda, que o inimigo mudou muito a nossa mente, que aqueles que se afirmaram em Cristo, não houve abalo nenhum. Hoje eu posso dizer isso sem medo de errar, e posso testemunhar o que Jesus falou lá em Mateus 24, que tudo isso é o princípio das dores são. Sabe por que eu posso deixar isso claro para vocês? Eu vivi a pandemia. Eu passei pelo problema de ver pessoas familiares da minha família morrer. Recentemente eu perdi um tio. Isso é triste? Sim, mas eu quero deixar claro para vocês. Qual é a promessa de Deus para mim? Que se ele dormiu, adormeceu na graça de Cristo, eu vou encontrar ele no céu para sempre. Então eu não devo me deter no que aconteceu. E eu deixei esse vídeo bem claro aí. Meu tio também era um cristão. Muitas pessoas da família dele se converteu. E aí eu estou entendendo agora a necessidade da pandemia. Nós precisávamos entender que Deus está clamando. Deus está às portas. Filhos, se preparem para a minha volta. E eu quero finalizar com esse pequeno comentário. Eventos finais, Ellen White, no seu tempo, também para aquele livro que é condensado, tá certo? Página 27.
eu quero ler a 25, que o tema diz assim: Ellen White esperava a volta de Cristo no seu tempo. E isso eu ficava com dúvida. Por que não voltou? Por que Jesus não voltou no período de Ellen White? Porque Deus, na Bíblia, em Apocalipse, deixa eu abrir a Bíblia aqui e deixar bem claro qual é o texto que eu quero que vocês procurem ler em Apocalipse. Deixa eu olhar se é o capítulo 7. Capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Toda vez que eu lia Apocalipse capítulo 7, eu ficava um pouco confuso, sem entender. Mas agora, após a pandemia, quando eu leio o capítulo 7, eu lembro que Deus está dizendo: prepara-te. Para quê? O capítulo 7 diz: os 144 mil serão selados. Pessoas que irão verdadeiramente decidir se eu quero estar do lado de Cristo ou não. Assim como Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, tiveram que decidir. Interessante que Adão e Eva já estavam do lado de Cristo. Interessante que Lúcifer já estava do lado de Cristo. Mas o que é que eles fizeram? Decidiram não estar. Diferente da gente, Jesus veio morrer por nós. Jesus nos recolocou do lado de Cristo. Mas o que é que a gente faz? Também não quer. Então, naquele período de Ellen White, ela sabia disso. E quando ela fala dos 144 mil, eu quero que a gente vá para o 7, versículo 9. 7, versículo 9. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas, vi, e eis a grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, e diante o Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, ao Cordeiro, pertence a salvação. Amém? A gente tem que estar se preparando todo dia para isso. Porque parem para pensar. Se eu, hoje, não me deter tempo, Andresa Barraganas, ela deixou bem claro que se eu tirar 1 hora do meu tempo para falar de Deus, isso vai ser de grande valor. Sabe por quê? Eu comecei a ler a Bíblia e com 10 minutos que eu li a Bíblia dava um sono. Eu não tinha o hábito. E aí eu passei a ler a Bíblia 10 minutos, 20, fui aumentando. Depois eu passei a ler 1 hora. Hoje, quando eu começo a ler, um dia é pouco. Porque a Bíblia se tornou satisfatória para mim. Porque eu entendo que a Bíblia é a minha necessidade. Eu preciso dela para que ela me fortaleça. Eu preciso da palavra de Deus. Mas se eu não der tempo, Deus vai me obrigar a esse tempo? Deus é educado, Deus é amoroso. Então a gente tem que entender que a gente também, no plano da salvação, a gente fala, que o Diego comentou aqui sobre o grande conflito. O que é o grande conflito? É eu lutar contra mim mesmo. É eu lutar contra o meu querer. Pois Paulo nos ensinou que quando Cristo vive em mim, o meu querer já não tem mais força. É essa grande e maior luta. É eu dar espaço para Deus. Quando eu dou espaço para Deus na minha vida, aí fica fácil e prático de eu falar de Deus para outras pessoas. Porque sabe qual é o maior problema do ser humano? Quando o Diego falou aqui, eu deixei para falar aqui agora. Quando o Diego falou que é um pouco difícil as pessoas evangelizarem os outros, porque a gente tem vergonha. Eu posso dizer, eu estou falando de mim, tá certo? Eu quero deixar bem claro que quando eu subo aqui, primeira pregação vem para mim. Eu um dia tive vergonha de falar de Deus. Eu não tinha intimidade. Se alguém viesse falar de Deus para comigo, eu ficava com medo do que eu ia falar. Por quê? Eu não sei se eu estou falando o que é certo. Mas hoje eu aprendi que o maior errado seria eu, porque eu não estava aprendendo de Deus. Como que eu poderia falar do meu melhor amigo se eu não conheço? Se eu não me dedico tempo para ele? É o que a Andresa nos ensina. Ela dedicou tempo. E aí a gente percebe que quando Deus, Ele nos prepara a cada dia. Eu aprendi que eu tenho do nascer ao morrer para viver com Jesus. E a Bíblia, Ellen White falou que no tempo dela, eu quero deixar só os pequenos textos para a gente já encerrar. Chegaram um momento, no período de Ellen White, quando ela estava esperando a volta de Cristo. Estava tudo pronto para Cristo voltar. Mas o que é que precisaria para Cristo voltar? O
seus filhos está preparado. Apocalipse capítulo 7, Deus testemunha que 140 mil estarão selados, estarão falando de Deus com o seu maior vontade, com o seu maior poder de vontade. Porque a Bíblia também diz que nesse tempo em Apocalipse cairão pragas que a gente nem imaginará. Acontecerão coisas que a gente nem imagina. Mas nós estaremos tão preparados, tão querendo estar do lado do amigo Jesus, que não haverá coisa nenhuma que vai nos apartar, nos distanciar. E Ellen White morreu crendo nisso. E ela deixou bem claro aqui: chegará um momento, e isso não está muito distante, em que alguns de nós, e agora cremos, estarão vivos sobre a terra e verão ser confirmados a predição, e ouvirão a voz do arcanjo e a trombeta. Deus ecoará pelas montanhas, planícies, pelo mar, até a parte mais distante da terra. O tempo de prova está bem diante de nós, pois já começou o alto clamor do terceiro anjo para a revelação da justiça de Cristo, o Redentor, que perdoa os pecados. Houve uma época que eu estudando, eu ouvi alguns críticos dizer assim: Ellen White profetizou várias coisas, mas não se cumpriu. Eu entendo hoje que para a profecia de Cristo se cumprir, ele fez um acordo lá no plano da salvação. É como se ele tivesse dito para mim e para você: eu tenho isso na minha mente hoje. Eu te salvo, mas eu preciso que você me ajude. Ele poderia fazer tudo, ele poderia colocar os anjos poderosos aqui para fazer a sua missão, mas Deus, ele deixou bem claro: eu preciso de vocês. Isso é a grande maior forma de amor de Cristo por nós. Quando a gente começou a falar aqui sobre morte, eu quero deixar bem claro: os discípulos pregaram ao ponto que acreditaram que se morresse em nome de Cristo, haveria o prêmio maior na salvação. Porque eles também tinham certeza: se eu não pregar de Cristo e viver a minha vida sem Cristo, eu também morrerei. Ou eu vou morrer de doença, ou eu vou morrer de velhice. Mas se eu pregar Cristo, e se eu passar pela morte, qual a promessa de Cristo? Qual a promessa, igreja? A igreja ficou em silêncio. Amém, meu irmão. Então é essa promessa. Mas por que a gente não se apega a essa promessa? E aí, para a gente finalizar, o irmão vai colocar o último vídeo para a gente encerrar. Andresa Barraganas, na minha grande dúvida, converteu seu pai, mais 1000 pessoas depois da sua morte, tá certo? E também deixou mais um testemunho. Alguém testemunhou também com Andresa Barraganas. Pode passar, meu irmão, o vídeo, por favor. Os olhinhos atentos e o sorriso tímido escondem a dor. Bolhosa quer dizer que sai bolhas. E distrófica é porque pode encolher, assim. Pode atrofiar. Vai atrofiando até fechar. Tem algumas crianças que eu conheço, elas não têm mais a mão. São fechadas. A única parte que elas mexem da mão é o dedo. Me incomoda um pouco a dor, porque daí sinto muita dor, assim, quando eu bato, quando eu corro, até para tomar banho dói. No dia a dia é difícil. Para mim, o mais difícil é quando ela acorda de manhã e fala: mãe, essa noite eu não consegui dormir nada, porque eu senti muitas dores no meu ferimento. E eu digo para ela: filha, por que você não chamou a mãe? E ela disse: eu não te chamei porque eu sei que eu posso descansar durante o dia, quando me der sono, quando eu não aguento mais eu durmo. E você tem os meus irmãos para cuidar, tem toda a casa, tenho que fazer mais do que eu. Então, por isso que eu não te chamo, eu quero que você descanse, para no outro dia você estar bem, para poder cuidar de nós. Se nós duas amanhecermos acordada, daí quem que vai trocar meus curativos, fazer o que comer para mim? Tanto sofrimento produz maturidade. O machucar é um problema, assim, raro, né? Até eu, às vezes, quando eu vejo alguma coisa diferente, a gente olha
Para os médicos não tem cura. Porque eu sei que Deus, se Ele quiser, Ele pode me curar, né? Vitória sobreviveu a todos os diagnósticos que previam sua morte depois de 2 meses de nascida. Hoje, aos 14 anos, a catarinense resolveu seguir o exemplo de uma gauchinha que morreu com a mesma idade que ela tem hoje. Vendo um DVD da história e missão da Andressa, ela decidiu que queria fazer o mesmo, montar um pequeno grupo. Eu fiquei preocupada que eles machucassem ela, que acabasse ainda causando problema para ela, né? Eu falei para ela, ela disse assim, mãe, eu vou me cuidar. Ela falou assim, a maneira que eu tenho, eu não posso estar junto com eles, brincar com eles, participar lá na rua, no campinho, andar de bicicleta, nem fazer o que eles fazem. Mas é a oportunidade que eu tenho de interagir com eles aqui em casa. A gente tem que falar e é fácil. Agora sim eu sei que é fácil falar, pelo amor de Deus. Não tira pedaço, não dói. Vitória não podia sair para chamar os convidados, então os irmãos ficaram com essa tarefa. A gente dá as boas-vindas, tem a hora da mensagem musical, daí a gente canta, faz as brincadeiras, uma dinâmica para eles, contamos a história e daí a gente faz a atividade do livro, do estudo, daí a gente ora. E depois a gente termina. Não é fácil falar de Deus para algumas pessoas. Agir, fazer alguma coisa. Eu também pensava que era difícil. Tudo para fazer era difícil. Antes, a mãe falava para mim brincar, andar. É muito difícil, eu me machuco. Como que eu vou sair andando? Porque pode atrofiar as pernas, então eu tenho que andar, tenho que fazer alguma coisa. E eu também achava muito difícil, mas quando a gente tenta e a gente pede para Deus, é fácil, com Deus é fácil. Por causa do pequeno grupo infantil, que já tem quase 30 crianças, os adultos montaram um grupo de oração e agora estão formando um pequeno grupo também. A responsabilidade é tanta que Vitória convidou 2 amigos da igreja para ajudá-la, principalmente quando ela tem que ficar internada para as transfusões de sangue, que são constantes. Mesmo que a gente tenha um problema, não é por isso que a gente vamos deixar de fazer as coisas, ficar se lamentando. Não parece que ela tem essa doença? A gente até esquece. Porque mesmo que ela tenha um problema, ela é como todo mundo. É muita diferença. Antes ela andava um pouco desanimada. Até a ponto de um dia dizer para minha mãe, será que é pecado pedir para Deus para dormir para sempre? E então ela estava cansada assim, de viver assim, aqui nesse mundo, né? Depois que ela começou a fazer esse pequeno grupo com as crianças, ela tem ânimo. Hoje ela pede para Deus assim que ela acorde outro dia viva. Deus não dá nada que a gente não possa suportar. Se cada um tem algum problema, porque Ele sabe que aquela pessoa pode suportar. Se eu tenho isso, eu sei que eu posso suportar com a ajuda dele, orando, pedindo ajuda, pedindo forças para aguentar, e eu sei que Ele vai ajudar cada um. Como a doença é grave, o governo fornece os curativos importados, que protegem a pele sensível de Vitória. Um alívio, mas nem tanto. Antes, quando ela não tinha esses curativos, isso era todos os dias. Foi 11 anos assim, acordando com a cama nas costas. A gente brinca, né, que ela disse, mãe, antes desse curativo eu acordava com a cama, grudada na cama, né? Era com os lençóis grudados, a roupa grudada, ia para baixo do chuveiro para molhar até tirar tudo. Hoje em dia ela tem os curativos. E esses curativos, ele dá uma proteção, então gruda igual, ela tem que arrancar, sai a pele, sangra. Ela fica de molho na banheira e depois vai tirando, daí amolece, dói menos. Se eu fosse todos os dias que tivesse que trocar os curativos da minha filha, todos os dias como eu troco, eu chorasse, eu me desesperasse, ficasse com medo, com pena, nós duas acho que não estaria aqui mais. Eu, com a minha limitação, eu tento e sei que eu consigo, porque Ele está me ajudando. Ele pode ajudar cada um. Então eu quero pedir que vocês trabalhem, falem com os amigos. O adulto tem vergonha de falar
para um amigo uma coisa que é verdadeira e não tem vergonha de falar até uma coisa que não é verdadeira, que é mentirosa. E você, não é capaz de fazer o mesmo? A finalidade era essa pergunta. E você, será que é capaz de fazer o mesmo? Em nome de Jesus, será que você está disposto a verdadeiramente, a partir de hoje, se dar tempo para pregar o Evangelho? Pois Andresa ouviu, Vitória também ouviu. Quantas pessoas hoje que está aqui quer ouvir? Quantas pessoas que estão em casa quer ouvir o chamado de Cristo e colocar em prática? Eu quero encerrar com essa pergunta para a igreja. Igreja, quantas pessoas vocês acham que necessitam ouvir a palavra que você conhece? Que você que está em casa conhece. Se você se sentir pequeno como Vitória e como Andresa, Deus pode te tornar gigante. Pois a gente ouviu a história de Davi, pequeno, se tornou um grande rei. A gente tem que lembrar que a vitória e a grandeza está em Deus, que você se prepare para isso. Quantas pessoas nesse período de janeiro de 2021 até o dia 10 de julho eu conheci desesperadamente atrás da palavra de Deus. E eu aprendi que um dia que eu me neguei, era eu mesmo que estava sofrendo. Então hoje eu não me nego mais, porque eu aprendi com 2 crianças. Não quis aprender com Deus. Interessante. Não quis aprender com o mais sábio dos mais sábios, que é o próprio Jesus. Mas aí Deus vai usar instrumentos. E Ele quer usar você que está aqui, você que está em casa. Agora você precisa se disponibilizar. Eu quero deixar outra pergunta. Tem pessoas da igreja, não precisa responder, essa resposta é pessoal. Tem pessoas da igreja que estão afastadas? Se tem, quantas foram visitadas? Quantas dessas pessoas foram resgatadas para a igreja? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu observei que nesse período da pandemia, a gente esqueceu desse ponto. E se a gente parar para pensar, tem algumas pessoas que se afastaram da igreja. Eu tenho meu irmão Eliseu, que veio em companhia de mim hoje, e ele estava há 10 anos afastado da igreja. Ele, graças a Deus, primeiramente a Deus, aceitou o chamado do PG. E no PG, hoje ele também aceitou o chamado de Deus de estar aqui na igreja. Diego, por isso que foi o agradecimento. Porque o irmão Eliseu observou coisas que as igrejas já tinham parado de fazer. Momento infantil, algumas coisas que aconteceu aqui que a gente, devido à pandemia, esqueceu. Na correria a gente acabou esquecendo. Então isso ele estava me dizendo que foi bom para ele lembrar do quanto tempo atrás ele perdeu e agora está voltando. E como eu comentei para ele, Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá uma carta para escrever tudo de novo. Amém? Que você pare para pensar nisso. Quantas pessoas também que são da sua igreja que precisam ser visitados? Que você pense nisso. Vai ter louvor? O Senhor que louvor. Fique à vontade. Elton. Gente, quantos se emocionaram com esse testemunho? Eu me emocionei. É difícil encontrar vidas assim, né, irmãos? Que querem subir para o céu. Eu conversando com um amigo meu e eu fiquei abismado com o que ele me falou. Ele falou que não quer morrer. Ele quer ficar mais um tempo aqui nessa terra. Eu falei, se Jesus voltar amanhã, não quero morrer. Quero viver nessa terra. Deixa para ele voltar mais tarde. Mas Jesus está à porta batendo, né? Se muito dessa garotinha com 14 anos que morreu e essa jovem também, ela morreu com a mesma idade? Pois é. Você quer morrer com quantos anos? Né? Uma pergunta que é meio difícil, né? Mas a gente sabe que naquele grande dia a gente não vai ter mais dor, não vai ter mais problema, né? Eu estava aqui analisando e eu gostaria que você cantasse esse louvor comigo, amém? Aumenta um pouquinho o teclado, por favor. Sonho com
se foram sem dizer adeus, terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer esse mundo, eu quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Se coloque em pé, igreja, essa manhã. Se coloque de pé. Vamos fazer desse momento de adoração, né, a nossa oração. Eu gostaria que você fechasse seus olhos mesmo em pé, né, e cantasse junto comigo esse refrão, amém? Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo sem luz. Irmãos, eu não sei você, mas eu estou sentindo uma falta muito grande aqui dentro, sabe? Porque eu falei uma vez, minha mãe não se foi ainda, tá? Mas eu sinto falta dela aqui dentro, né? Eu sinto falta muitas vezes do meu pai aqui dentro, sentado naquele banquinho ali, no segundo banco ali, né? Meu pai e minha mãe, do lado. Não sei se você está sentindo falta de alguém, né? Eu estou sentindo falta do Anderson aqui, né? É uma peça-chave aqui dentro da igreja. Ele não está afastado, né? Mas eu não sei o que passa dentro da casa dele, que eu não vejo ele aqui há muito tempo, né? Também eu não venho aqui muitas das vezes, mas corra atrás, que o irmão falou, né? Visite aquelas pessoas que estão afastadas, né? Lá no céu eu quero encontrar o meu avô, que porém eu amava muito ele, né? Eu sentia falta quando ele... Eu sinto falta, né? Quando ele amanhecia de manhãzinha, amassava o feijão puro pra gente comer, nós dois, né? Fritava um ovo e colocava ali, eu comia com ele, né? Quando ele se foi um aperto muito grande no meu coração. Para mim é muito difícil falar em perca. Eu acho que para todos, né? Sabemos que naquele grande dia, aqueles que vão merecer a salvação, eu acredito que eu vou rever o meu avô lá. Eu acredito, né? Porque ele morreu na ignorância. A Bíblia fala que naquele grande dia, né, ele vai ressuscitar aqueles que merecer e vão encontrar. Eu acredito que eu vou ver o meu avô, né? Ninguém pregou para ele sobre o evangelho, né? Eu sinto falta da mãe da Alice aqui dentro. Sinto falta do irmão dela, né? Tem muitos jovens. Hoje a igreja está perfeita, né? Só que está faltando algumas flores aqui nesse jardim, né? E a gente sabe disso, né? E sabemos que é o nosso dever correr atrás disso, né? Correr atrás daqueles que estão nas suas casas assistindo, né? E sabendo que o seu lugar é aqui. Então que Deus possa abençoar a sua vida e que Deus possa trabalhar de forma diferente em cada um, amém? Pregador não chora, mas esse chora. Com essa pregação, Deus lhe abençoe, meu irmão. O louvor dele para mim é uma pregação, porque eu quero deixar claro para vocês, esse período da pandemia, o quanto eu perguntei a Deus, por que está acontecendo tudo isso? Por que tanta gente morrendo? Por que a gente está passando por essas atribulações? Muita gente morrendo, muitos amigos a gente perdendo, muitos irmãos se afastando até em vida. Mas eu lendo a Bíblia um dia,
abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, e parece que o irmão adivinhou, que essa música me emociona muito, porque eu sempre escutava essa música quando eu estava emotivo, preocupado com meus irmãos, meus familiares que eu perdi. E aí Deus abriu esse texto para mim, que está lá em Apocalipse capítulo 21, Novos Céus e Nova Terra. E o capítulo 21, versículo 4 diz assim: e lhes enxugará todos os olhos, Jesus lhe enxugará todos os olhos, toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Para mim, eu entendi, tudo isso vai passar. Amém? E aí eu lembro que também eu gostava de ler esse texto, que foi o que Diego falou aqui: continue o justo fazendo a injustiça, se você não estiver com Deus. E continue o justo, cada dia mais sendo justo. Antes da gente orar, eu quero novamente repetir a pergunta: de que lado você vai decidir hoje estar? Independente de quem você perder, do que você passar, eu deixo bem claro, eu sou uma testemunha viva de que Deus pode sacudir a nossa vida totalmente, se for necessário. Se você não estiver seguindo os caminhos de Deus, Ele pode e Ele vai. Porque eu deixo bem claro, Ele precisou fazer isso comigo e muitas das vezes precisa fazer com muitos, tá certo? Então que você tenha essa noção de que Deus está no controle, de que Deus está protegendo a cada um. E eu deixo bem claro aqui, eu não sei se você que está em casa, se você que está aqui hoje está passando por alguma dificuldade, Deus sabe. Deus, Ele pode resolver qualquer problema, mas o que é que Ele precisa? Que você dê o espaço. Pois Ele disse lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que Ele vai bater na porta do seu coração. Se você abrir, Ele entrará. Mas se você não abrir, Ele é educado, esperará na porta. Pois Ele esperou por mim 27 anos. E um dia eu decidi, estou aqui. E desde o momento que eu estive aqui, Deus precisou me sacudir, porque eu estava me enganando na igreja. E quero deixar bem claro, meu irmão Eliseu me dá um grande exemplo. Ele entrou na igreja e saiu, mas há 10 anos, agora Deus o chamou de novo. E que Deus afirme você, meu irmão, assim como Ele quer me afirmar. Vamos baixar nossas frontes e pedir permissão a Deus agora, para nos conduzir a partir de agora em diante. Querido Deus, abençoa cada um que está em casa, Senhor, ouvindo esse momento aqui, essa Tua palavra. Pois eu não sei, Senhor, quão é necessário para cada um que está em casa. Pois eu sei, Senhor, que eu vivendo cada dia da minha vida, eu estou lidando e vivendo com pessoas depressivas. E que sempre eu prego e sempre falo, o remédio é Jesus. E que você que está em casa agora passando por alguma dificuldade, lembre que não tem problema maior ou menor que Deus não possa sanar. Que você possa colocar a sua fé, assim como Abraão um dia colocou e foi chamado do pai da fé. Que você possa defender a vida, assim como Jesus defendeu, mas com sua própria vida. Que Jesus foi o nosso grande exemplo, a nossa grande salvação. Que nós possamos ser pequenos cristos, assim como Ele nos chamou. É isso que eu te peço, Senhor, e que te agradeço por esse dia abençoado na Tua santa presença, e que eu tenha falado de Ti, Senhor, que o Teu nome tenha sido exaltado, não o meu, que cada dia eu diminua, mas que o Senhor cresça. É isso que eu te peço em nome de Jesus, e que o Senhor possa abençoar cada um que está na sua casa, e abençoar cada um que está aqui. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.